pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é um tapete redondo modelo estrela. Ele fica super lindo com esse bico de acabamento que dá um detalhe a mais à peça. Ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento e eu usei ao total 460 gramas de barbante fio 6. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei aí embaixo, compartilhe o vídeo com os seus amigos e não esqueça de me marcar lá no Instagram se você fizer essa peça, ok? Então, vamos lá para a videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, eu vou utilizar o barbante flor na numeração 6, na cor azul petróleo. Também vou precisar de uma agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates. Vamos começar fazendo um total de 11 correntinhas. 1, 2, 5. Fiz as 11 correntinhas, volto na primeira que iniciamos e fecho o ponto baixíssimo. Agora, vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar aqui dentro do espacinho um total de 28 pontos altos. Já tenho 2, vou seguir até completar os meus e já venho. Chegando no final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Assim eu encerro a minha primeira volta. Para darmos início à segunda volta, vamos subir 3 correntes. Vamos vir ao ponto à frente, fazer um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos. Trabalho uma corrente, venho no próximo ponto e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Um para cada ponto de base. Fiquei com 2 bloquinhos de 2 pontos altos separados de uma corrente, sem pular nenhum ponto de base. Trabalho uma corrente, venho no próximo ponto, repito o bloquinho de 2 pontos altos, um para cada de base, uma corrente e sigo fazendo esse padrão até ficarmos com 28 pontos altos. Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui os 14 bloquinhos de 2 pontos altos. No total, eu fiquei com 28 pontos altos. Faço uma corrente, vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Assim, eu encerro a minha segunda volta. Para darmos início à terceira volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo até esse espacinho de uma corrente. Eu venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo, venho aqui no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Venho no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos, venho no intervalo de uma corrente e vou trabalhar os 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Trabalho 2 correntes, pulo os 2 pontos altos, venho no intervalo de uma corrente e trabalho mais 2 pontos altos, no mesmo espacinho. 2 correntes e sigo fazendo esse padrão a nossa volta toda. Eu vou completar o meu e já venho. Trabalhei aqui 14 bloquinhos de 2 pontos altos, separados de 2 correntes. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Assim eu encerro a minha terceira volta. Para darmos início à quarta volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo de 2 correntes.
Então, eu venho ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo, venho aqui no espacinho de 2 correntes e trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, venho no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 7 correntes. Sete correntinhas. Eu pulo o intervalo de 2 correntes, venho no próximo e vou trabalhar os 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiz os 3 pontos altos, trabalho as 7 correntes, pulo o intervalo de 2 correntes, venho no próximo e repito os 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiz os 3 pontos altos, faço 7 correntes. Pulo o intervalo de 2 correntes, venho no próximo e repito. Vou fazer assim a minha volta toda e já venho. Chegando no final, eu fiquei com 7 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 7 correntes. Pulo o intervalo de 2 correntes, venho nos 3 pontos altos, na terceira correntinha eu fecho um ponto baixíssimo. Assim eu encerro a minha 4ª volta. Para darmos início à 5ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo de 7 correntes. Então, eu venho ponto à frente, faço um ponto baixíssimo, ponto à frente, mais um ponto baixíssimo, e no intervalo de 7 correntes, mais um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e vou trabalhar aqui um total de 14 pontos altos. Já tenho 2. Vou completar o meu e já venho. Fiz os 14 pontos altos, faço uma corrente, laço, pulo esses 3 pontos altos, venho no próximo intervalo de 7 correntes e repito os 14 pontos altos. Fiz os 14 pontos altos, faço uma corrente, venho no próximo intervalo de 7 correntes e trabalho os 14 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar a minha e já venho. Completei aqui os 7 bloquinhos de 14 pontos altos. Chegando no final, eu faço uma corrente. Vou fechar com baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Para darmos início à 6ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Vamos subir 3 correntes. E vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 13 pontos altos. Já tenho 3. Completei os 13 pontos altos, trabalho 2 correntinhas, venho aqui nos 14 pontos altos, pulo o primeiro e vou repetir os 13 pontos altos. Esse será o padrão da 6ª volta. Eu vou completar o meu e já venho. Fiz os 7 bloquinhos com os 13 pontos altos. Vou fechar com baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Assim eu encerro a minha 6ª volta. Para darmos início à 7ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Vamos subir 3 correntes. E vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base,
até ficarmos com 12 pontos altos. Já tenho 3. Fiz os 12 pontos altos, trabalho uma corrente, venho no intervalo de 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui no bloquinho de 13 pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, fazer ponto alto para cada ponto de base, até completar 12 pontos altos. Trabalhei os 12 pontos altos, faço uma corrente, venho no intervalo de 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto desses 13 pontos altos, a partir do segundo eu vou fazer um total de 12 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar o meu e já venho. Completei os 7 bloquinhos com os 12 pontos altos. Cheguei no final, fiz os 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes, uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Assim eu encerro minha 7ª volta. Para darmos início à 8ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Subo 3 correntes. E vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base, até completarmos um total de 11 pontos altos. Já tenho 3. Fiz os 11 pontos altos. Trabalho uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Faço uma corrente, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo de uma corrente e trabalho 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Faço uma corrente, venho aqui nesses 12 pontos altos, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, eu vou trabalhar ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 11 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos, agora eu trabalho uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente, pulo os 2 pontos altos, venho no intervalo de uma corrente e trabalho mais 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Uma corrente, venho nos 12 pontos altos, pulo o primeiro e vou fazer aqui 11 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta toda. Eu vou completar a minha e já venho. Chegando no final, fiz uma correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Para darmos início à 9ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Vamos subir 3 correntes. E vamos trabalhar aqui um total de 10 pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base. Já tenho 3. Esse será o padrão, pessoal, das próximas voltas. Na carreira anterior ficamos com 11 pontos altos, essa carreira vamos ficar com 10, a próxima com 9, a próxima com 8. E aonde tivermos os intervalos de uma corrente, eu vou fazer esses bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui tivemos 1, na próxima carreira ficamos com 2, agora vamos ficar com 3, na próxima vamos ficar com 4, na próxima com 5 e assim por diante. Eu vou fazer com vocês o começo de cada carreira, porque eu sei que tem muita gente que é iniciante, e para não ficar nenhuma dúvida, eu vou gravar para vocês, tá bom?
Então, finalizei os 10 pontos altos, trabalho uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e trabalho mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto e vou trabalhar aqui os 10 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta: 10 pontos altos e 3 bloquinhos de 2 pontos altos, separados de uma correntinha. Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui então a minha carreira. Chegando no final, fiz uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Assim eu encerro a minha 9ª volta. Para darmos início à 10ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, subir 3 correntes e vamos trabalhar aqui um total de 9 pontos altos. Já tenho 2. Fiz os 9 pontos altos, faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Uma corrente e no próximo intervalo, mais um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto e vou repetir os 9 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta: os 9 pontos altos e os 4 grupinhos de 2 pontos altos separados de uma correntinha. Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui então os meus 7 bloquinhos com os 9 pontos altos. Chegando no final, fiz 2 pontos altos, uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Assim eu encerro minha 10ª volta. Para darmos início à 11ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 8 pontos altos. Completei os 8 pontos altos, trabalho uma corrente, venho aqui nesses intervalos de uma correntinha e vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, trabalho 2 pontos altos e sigo fazendo até ficarmos com 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Eu já tenho 2, vou fazer o meu e já venho. Fiz os 5 bloquinhos, agora eu trabalho uma corrente, pulo o primeiro ponto próximo, eu vou trabalhar os 8 pontos altos. Então, esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui então a minha volta toda. Chegando no final, eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E assim eu encerrei a minha 11ª volta. Para darmos início à 12ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, subir 3 correntes e vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, faço uma corrente
e vou trabalhar nos intervalos de uma correntinha. Vou trabalhar um total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos no mesmo espacinho. 2 pontos altos, eu trabalho uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito os 2 pontos altos. Uma corrente e repito. Completei os 6 bloquinhos, agora eu trabalhei uma corrente, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e vou trabalhar os 7 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar o meu e já venho. Finalizei a minha volta toda. Chegando no final, eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos e eu encerrei a minha 12ª volta. Para darmos início à 13ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base, até completarmos um total de 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, trabalho uma correntinha, venho aqui nos intervalos de uma corrente e vou trabalhar os bloquinhos com os 2 pontos altos. Então, eu venho no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo e repito. Vou ficar aqui com um total de 7 bloquinhos de 2 pontos altos separados de uma correntinha. Vou fazer o meu e já venho. Completei os 7 bloquinhos, eu trabalho uma corrente, venho nesses pontos altos, pulo o primeiro e vou trabalhar os 6 pontos altos. Esse será o padrão da nossa volta toda. Eu vou completar a minha e já venho. Finalizei aqui então a minha volta toda com o padrão que orientei. Cheguei no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha e assim eu encerrei a minha 13ª volta. Nosso trabalho tá ficando bem bonito. Para darmos início à 14ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, trabalho uma corrente, venho nos intervalos de uma correntinha e vou trabalhar os 2 pontos altos. Igual fizemos nas outras carreiras, ok? Esse será o padrão, não tem erro. Uma corrente e vou repetir. Nessa volta, eu terei um total de 8 bloquinhos de 2 pontos altos. Eu vou fazer o meu e já venho. Completei os 8 bloquinhos, trabalhei uma corrente, venho nos pontos altos, pulo o primeiro e vou trabalhar os 5 pontos altos, igual fizemos no começo. Esse será o padrão dessa volta. Vou completar a minha e já venho. Finalizei a minha 14ª volta com o padrão que orientei. Cheguei no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora vamos dar início à 15ª volta. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, subo 3 correntinhas e vou trabalhar aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, trabalho uma corrente, venho aqui nesses intervalos de uma correntinha e vou trabalhar os bloquinhos com os 2 pontos altos. Igual fizemos nas carreiras anteriores. Uma corrente, venho no próximo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Vamos ficar aqui com um total de 9 bloquinhos de 2 pontos altos. Completei os 9 bloquinhos de 2 pontos altos,
Fiz uma corrente, vou vir aqui nesses pontos altos e vou trabalhar os 4 pontos altos, igual eu ensinei. E assim eu vou fazer a minha volta toda. E já venho. Completei aqui minha volta toda, finalizando então a minha 15ª volta. Para darmos início à 16ª volta, eu vou caminhar com ponto baixíssimo a ponta à frente, vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui um total de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, trabalho uma corrente, venho nos intervalos de uma correntinha e vou trabalhar um total de 10 bloquinhos de 2 pontos altos. Já tenho o primeiro, faço uma corrente e continuo fazendo até completar os 10 bloquinhos. Completei os 10 bloquinhos, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e vou repetir os 3 pontos altos. Então, esse será o padrão da 16ª volta. Finalizei aqui, então, a minha 16ª volta com o padrão que orientei. Para darmos início à 17ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, subir 3 correntinhas, o ponto à frente, trabalho um ponto alto, ficando então com 2 pontos altos. Faço uma corrente e vou trabalhar aqui nos intervalos de uma correntinha, 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Uma corrente e repito os 2 pontos altos nos intervalos de uma correntinha. Vou ficar aqui com um total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Trabalhei os 11 bloquinhos, faço uma corrente, venho aqui nesses 3 pontos altos, pulo o primeiro, venho no próximo e vou trabalhar um ponto alto e no próximo ponto mais um ponto alto, ficando com os 2 pontos altos. Trabalho uma corrente e repito os 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar o meu e já venho. Assim eu encerro a minha 17ª volta. Cheguei no final, fechei com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Para darmos início à 18ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo de uma corrente. Então, eu venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo, e no intervalo de uma corrente, eu trabalho um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 3 correntinhas, que é de separação. Laço, o intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto. Fiquei com um espacinho, com um bloquinho. Faço 3 correntes, venho no próximo intervalo de uma corrente e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntes, venho no próximo intervalo e trabalho um ponto alto. Esse será o padrão da nossa volta. Eu vou trabalhar esses bloquinhos separados de 3 correntinhas. E chegando aqui nesses 2 pontos altos, no intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar o ponto alto, fazer 3 correntinhas, pular esses 2 pontos altos e no intervalo de uma corrente eu vou prender um ponto alto. E vou seguir fazendo assim a minha volta toda. Eu vou completar o meu e já venho. Assim ficou a minha 18ª volta. Para darmos início à 19ª volta, vamos vir aqui nessas 3 correntes e vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. O primeiro ponto eu venho aqui na laçadinha da correntinha e faço um ponto baixíssimo. E o próximo eu venho aqui no intervalo de 3 correntes e trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 3 correntes de separação. Fiquei com 6 correntes. Laço, venho no próximo intervalo de 3 correntes e prendo um ponto alto. Fiquei com um bloquinho.
faço 3 correntes, venho no próximo intervalo de 3 correntes e faço um ponto alto. Esse será o padrão dessa volta, vamos ficar com bloquinhos separados de 3 correntes. Venho no próximo intervalo e trabalho um ponto alto. Eu vou fazer isso a minha volta toda e já venho. Chegando no final, as 3 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Assim eu encerro a minha 19ª volta. Nosso trabalho tá ficando certinho. Para darmos início à 20ª volta, vamos subir 3 correntes. E essa volta será toda trabalhada de pontos altos. Então, eu venho aqui no intervalo de 3 correntes, trabalho 3 pontos altos. Venho no ponto alto, prendo um ponto alto. No intervalo de 3 correntes, trabalho 3 pontos altos. No ponto alto, trabalho um ponto alto. E esse será o padrão dessa volta. Vamos fazer ponto alto para cada ponto de base, a nossa volta toda. Eu vou completar o meu e já venho. Assim ficou a nossa carreira. Fiquei com um total de 336 pontos altos. Para darmos início à 21ª volta, vamos subir 3 correntes. Vou vir no mesmo espacinho e vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes, venho no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com o lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Eu laço, pulo 1, 2, 3, no 4º ponto eu vou trabalhar um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, 3, no 4º ponto eu vou trabalhar o leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. No mesmo ponto. Laço, pulo 1, 2, 3, no 4º ponto eu vou trabalhar um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, 3, no 4º ponto eu vou trabalhar o lequinho. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Assim vai ser o padrão da nossa volta toda. Vai cair certinho nos pontos altos da 19ª carreira, ok? Laço, pulo 1, 2, 3, vai cair certinho aqui no ponto alto. Então, eu vou seguir com esse padrão a minha volta toda e já venho. Finalizei aqui, então, a minha volta toda com esse padrão. Cheguei no final, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Nosso trabalho ficou certinho, ok? Vai colocando ele numa superfície reta e ajeitando, mas ele fica certinho. Para darmos início à 22ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalinho aqui de 2 correntes. Então, eu venho na ponta frente, trabalho um ponto baixíssimo e venho aqui no intervalo de 2 correntes e trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, venho no mesmo intervalo e trabalho um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Ficando, então, com um lequinho. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Trabalho uma correntinha, laço, venho aqui nesse ponto alto,
e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Eu introduzo a minha agulha aqui por trás do ponto alto, busco meu fio e trabalho um ponto alto. Esse é o ponto alto em relevo. Faço uma corrente, venho aqui no espacinho de 2 correntes e vou trabalhar o leque. 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, laço, venho no ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Eu venho aqui por trás do ponto alto, busco meu fio e posso fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalinho de 2 correntes e vou repetir o leque. Esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar a minha e já venho. Chegando no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, finalizando a minha 22ª volta. Nosso trabalho ficou bem bonito. Para darmos início à 23ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Vamos vir aqui no intervalo de 2 correntes e fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e essa volta será igual à volta anterior. Vamos trabalhar aqui o lequinho, 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Ficando com o lequinho. Trabalho uma corrente, venho aqui nesse ponto alto, pegando por trás, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha, venho aqui no intervalo de 2 correntes e vou repetir esse lequinho. Esse será o padrão da 23ª volta. Se o seu trabalho ficar emborcando, você vai fazer 2 correntinhas entre um intervalo e outro, ok? Completei aqui minha volta toda com o padrão que orientei. Cheguei no final, fiz uma corrente, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Assim eu encerro a minha 23ª volta. Para darmos início à 24ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Vamos vir aqui no intervalo de 2 correntes, fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e essa volta vamos repetir igual à carreira anterior. Vou fazer o lequinho, 2 pontos altos, 2 correntes, venho no mesmo intervalo, trabalho mais 2 pontos altos, uma correntinha, venho no ponto alto, trabalho um ponto alto em relevo. Você vai vendo aí seu trabalho, vai ficando bom com uma corrente. Se ele não ficar bom com uma corrente, você vai trabalhar 2 correntinhas entre um lequinho e outro, ok? Então, essa carreira será repetição, igual fizemos na carreira anterior. Eu vou completar a minha e já venho. Finalizei a minha 24ª volta com o padrão que orientei. Cheguei no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. A 25ª volta será o bico de acabamento do meu tapete. Se você quiser fazer o seu tapete maior, você vai continuar trabalhando com esse padrão até o tamanho que você desejar. E você vai vendo se o seu trabalho está ficando certinho. Se for necessário, às vezes o seu ponto ele é mais apertado, você vai ter que aumentar 2 correntinhas entre o leque e o ponto alto em relevo e o outro leque, ok? Dependendo, você tem que pôr até 3 correntes. Então, você vai colocando assim o seu tapete numa superfície reta e vai vendo certinho, vai acertando ele, ok? É só continuar com esse padrão. Então, agora vamos começar a fazer o bico do nosso tapete. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Venho no intervalo de 2 correntes e trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes.
Venho no mesmo ponto, trabalho um ponto alto. Venho no mesmo intervalo e trabalho mais um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Subo 3 correntes. Venho aqui nessa laçadinha do ponto alto, nessas duas laçadinhas, e vou trabalhar um ponto baixo, formando então um picô. Laço, venho no mesmo intervalo e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Ficou assim. Sem nenhuma corrente de separação, eu laço, venho aqui no ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Laço, sem nenhuma correntinha, venho aqui no intervalo de 2 correntes e vou repetir esse leque. 3 pontos altos, um picô e mais 3 pontos altos. Subo 3 correntes para trabalhar o picô, volto na base do ponto alto e prendo um ponto baixo. Laço, venho no mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Sem nenhuma corrente, eu venho no ponto alto em relevo e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Laço, venho aqui no intervalo de 2 correntes e repito esse padrão. Vou trabalhar assim a minha volta toda. E você vê aí, se você precisar fazer uma corrente entre um espaço e outro, você faz uma corrente, ok? O meu eu não precisei fazer. Chegando no final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Faço uma corrente e posso cortar o meu fio. Assim eu encerro o meu trabalho. Agora vamos virar nosso trabalho ao avesso e vamos arrematar esses fios que estão sobrando. Eu pego uma laçadinha, trago o meu fio aqui para trás, divido o meu fio ao meio, dou um nozinho, não dou muito apertado, o segundo eu já posso fazer mais apertado. E eu continuo pegando uma laçadinha e escondendo o meu fio aqui para trás. Vou fazer isso e vou dando nozinhos também. Vou esconder todas as nossas sobras de fio e já venho. Assim eu finalizo o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de deixar um gostei aí embaixo, compartilhar o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou postar. E se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!